vascaína, vamos bater o papo aqui sobre ontem 0 a 0 do Vasco e Lanús. Bom, mais um jogo sofrível, né, no sentido do Vasco não conseguir ser efetivo nas participações, nas jogadas. O Vasco ontem teve um volume de jogo. Eu considero que o ponto alto da partida tenha sido a zaga. A zaga fez uma ótima partida ontem. O Hugo Moura fez uma ótima partida. O Jair, eu não achei que, pelo menos no primeiro tempo, não jogou tão bem assim. Achei tomadas de decisões muito equivocadas, parte do ataque. Jogadas que ele poderia ter, principalmente participado ali com o Coutinho. Ele preferiu abrir a jogada com o Paulo Henrique ou então com o Ryan. O Vasco não aprofundou ali pelo meio de campo, onde o Coutinho queria jogar. Ele estava muito nervoso por conta disso. Ele não estava recebendo a bola. Mas o Vasco, ele, de uma forma geral, ele jogou bem. Porque também o Lanús, ele abdicou de jogar. O Lanús, ele não... Ele, no início do jogo, até os 20 minutos, ele estava tentando alguma coisa, estava pressionando o Vasco. Mas a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Lanús deixou de jogar. O Vasco começou a dominar a partida, né? Só que aquele domínio que não resulta em efetividade, né? O domínio, a posse de bola mais alta, porém ali na zona do meio de campo, né? Não no ataque, né? Tanto é que o Vasco, se não me engano, no segundo tempo ele finalizou 2 ou 3 vezes só o gol, que é um número muito baixo para um time que está com 70% de posse de bola. Então é uma posse de bola enganosa, né? Uma posse de bola para trás e não efetiva no ataque. Então ontem o Vasco, a gente ficou com esse lamento, né? Essa frustração muito forte, porque o Vasco poderia ter feito, pelo volume de jogo que ele estava criando no meio de campo, se ele conseguisse fazer essa transição no último passe pro ataque, o Vasco conseguiria fazer vários gols, né, ali, porque o Lanús de fato ele estava entregue, assim, ele abdicou de jogar, ele ficava por uma bola em contra-ataque. As mexidas do Carille eu não entendi muito bem no segundo tempo, a questão do Coutinho ter saído tudo bem, o cansaço, Coutinho, o Nuno estava esgotado, mas eu não entendi porque ele não colocou o Garré no lugar do Coutinho, né, ele opta pelo Alex Teixeira. Nesse momento o Vasco ele começa a perder o meio de campo, porque e foi ali que o Lanús no final do jogo começou a ter mais saídas, começou a pressionar mais o Vasco no final do jogo, começou a ter mais chances no ataque, porque o Alex não fez a função do Felipe Coutinho. Se você for o posicionamento do Alex Teixeira, ele está no ataque junto com o Verratti, ele está como segundo atacante, ele não está como meia de criação. Então o Vasco ficou sem o meio de criação, né? Ficou ali, depois entrou o Matheus Cocão no lugar do, se não me engano, do Jair, né? Então ficou Hugo Moura, Cocão e Paulinho. E no ataque ficou Verratti, Adson e Ryan, né? Verratti, Adson e Ryan, né? O Alex Teixeira ele não conseguiu fazer essa função de meia, né? Ele estava muito para frente, que eu acho que o Garré conseguiria fazer essa função, e para mim o natural seria o Garré ser o substituto do Coutinho. Eu não entendi muito bem as substituições do Carille, eu achei que foi uma substituição equivocada, a forma como ele montou no segundo tempo, que era o que vinha salvando ele, né? As modificações, as trocas dele no segundo tempo é o que vinha melhorando o Vasco. E ele dessa vez não conseguiu. O time não conseguiu fazer as trocas no meio de campo para defesa, né? Fazer as trocas não, as transições, defesa, meio campo, ataque com velocidade. Por diversos momentos, se o Vasco tivesse um time um pouco mais rápido, ele teria pego a defesa do Lanús desguarnecida e com certeza teria mais chances de fazer o gol, né? Mas não, o Vasco ele para a bola, toca pro lado, espera a defesa adversária se organizar, para aí sim ele decidir atacar. Isso é um problema crônico no time do Carille. Ele não consegue fazer esse time jogar para frente com velocidade. Aqui vão alguns questionamentos no caso da diretoria. É esse o trabalho que nós vamos continuar seguindo? É esse o trabalho que a diretoria acredita que vai melhorar? Há uma perspectiva de melhora, porque assim, o Vasco ele fez uma boa partida contra o Flamengo, mas eu vejo essa partida contra o Flamengo como uma resposta dos próprios jogadores à situação que eles acabaram se colocando. O Vasco perdeu 3 vezes para o Flamengo no ano já. Eu vi uma resposta dos jogadores a esse cenário, mas eu não vi uma forma do Carille, nossa, o Carille ele revolucionou taticamente, ele mudou de uma forma, não. Eu vi mais o empenho dos jogadores, a postura dos jogadores contou mais do que qualquer formação tática, qualquer formação ali técnica que ele tenha colocado no time. Não, foi uma resposta dos jogadores a esse cenário, né? Foi uma questão de ter mais vontade de jogar, não uma questão do Carille. E ontem a gente vê um Vasco que tomou as ações, tomou as decisões, tomou a maior parte do jogo uma iniciativa, só que sem efetividade no último passo, na área do ataque. O Vasco não teve efetividade no ataque. Então, inclusive, o Vasco nos 20 primeiros minutos, se o Lanús faz aquele gol, aquele chute
que bateu na trave, provavelmente teria sido 1-0 o Lanús. A diretoria precisa ver esse trabalho, se ele realmente tem alguma perspectiva de melhora. Porque a gente vê o Vasco, ele mantendo a mesma coisa. Ele não tem uma transição rápida, a dificuldade da defesa para o meio de campo na transição e da transição do meio de campo para o ataque. O Coutinho ele é fundamental para isso, mas se o Coutinho cansar, o time acabou, né? Se o Coutinho cansar, o time acabou. Não há transição, né? A gente ainda não viu o Garré nessa função. O Carille não optou no jogo que ele poderia colocar o Garré nessa função. Então o Coutinho ele fica sendo basicamente um único meia de armação, já que o Payet tá lesionado. E o Alex Teixeira não sabe fazer essa função. E eu sinceramente não vejo melhora nesse time. Eu acho que vai continuar a mesma coisa. O time é um time frágil, que ontem conseguiu mostrar uma solidez porque o Lanús abdicou de jogar. Eu fico me perguntando se fosse um time mais técnico que o Lanús, o que teria acontecido. Porque o Vasco, por muitas vezes, foi pego exposto. Claro, repito mais uma vez, ontem a zaga estava sólida. João Vitor fez uma boa partida, Lucas Freitas fez uma ótima partida, Hugo Moura nem se fala, o melhor dos três ali. Porque eu digo dos três porque o Hugo Moura, às vezes, quando o Vasco está no ataque, ele faz uma trinca de zagueiros, né? Então o Vasco acaba liberando os laterais e tendo um trio de zaga. Você vê muito que é pelo empenho dos jogadores, pela vontade dos jogadores e a técnica que eles têm. E não é muita, mas eles têm. Você não vê o time do Vasco evoluindo taticamente, né? Taticamente o time do Vasco não melhora, ele sempre esbarra nesse problema de infiltração dentro da área. Ontem, por exemplo, o Verratti não conseguiu salvar o resultado pro Vasco. O Verratti foi muito bem marcado sempre por dois jogadores, então ele sentiu muita dificuldade. O Nuno não conseguiu as infiltrações e o Coutinho estava desesperado, porque é sofrível você ver o Coutinho nesse time. Você vê que o Coutinho ele tem um pensamento muito mais rápido que os outros jogadores. Você vê que o Coutinho ele toca a bola, ele já tá pensando na próxima jogada, que é uma jogada de ataque, e o jogador volta a bola pra defesa. E ele se frustra. Você percebe que a frustração do Coutinho em campo. Você percebe ele esbravejando, ele irritado com isso. Por quê? Porque o time do Vasco não é um time que tem a inteligência que o Coutinho tem. Não é um time que tem a visão que o Coutinho tem. Eu ontem mesmo fiquei muito nervoso vendo o Jair. Ele poderia ter tocado pro Coutinho, pro ataque. A opção dele é ou voltar pra defesa, ou tocar pro Paulo Henrique, ou tocar pro Piton, sendo que ele poderia ter feito um 2 com o Coutinho, ou tocado pro Coutinho em profundidade. E ele não opta por essas jogadas. Ele opta por jogadas de na lateral. E isso demonstra também a questão de treinamento, né? Se os jogadores não estão entrosados nesse sentido, é porque não está tendo treinamento. Tudo bem, eu entendo que é um jogo atrás do outro, é difícil você treinar muitas coisas táticas, muitas coisas que você poderia fazer, né? O jogador tem o tempo de recuperação. O jogo está sendo domingo, quarta, ou então sábado, terça. Então, assim, é difícil realmente você ter. Mas, cara, isso também acompanha pela própria característica e habilidade do jogador. Então, assim, o Jair, ele é um bom jogador, é um jogador que se destaca pelo bom passe, mas você percebe que o raciocínio do Coutinho é muito mais rápido que todos os jogadores do Vasco. Talvez o que acompanha o raciocínio do Coutinho seja o Payet, né? Que eu acho que o Payet tem o mesmo nível de raciocínio. E o Verratti. O Verratti também tem essa mentalidade. E foi um péssimo resultado pro Vasco, porque estamos empatados ainda com o Lanús na nossa frente, né? O próximo jogo, se não me engano, é contra eles lá na Argentina. Fica a seleção ao Vasco, fica esse questionamento, a diretoria, né? Esse trabalho, vocês acham que vai ter uma evolução, uma função tática mais organizada, né? A gente tá pegando times, como eu disse no outro vídeo, os times da Sul-Americana são fracos. O Lanús não é um time forte. O pessoal fala assim, mas o Lanús estava 9 jogos sem perder, estava 9 jogos invicto, com 7 ou 8 empates, gente. 7 ou 8 empates, perdeu pro River Plate, que é um time, que aí sim é um time forte na Argentina. São números que não são resultados que a gente deva, assim, ficar apreensivo. São 7 empates, 8 empates. Então, assim, o que adianta? São 7 empates, beleza. Mais um empate pro Lanús. E o Vasco é melhor. O Vasco é mais time que o Lanús. Então, assim, o Vasco está enfrentando times que são mais fracos, não está conseguindo furar a defesa. E quando pegar um time mais técnico, aí esse é o problema. Esse vai ser o grande problema do Vasco na temporada. Eu não vejo uma melhora de trabalho na questão do Carille. Eu vejo isso aí que a gente viu ontem. É o Vasco tentando, o Vasco sem efetividade no ataque, dependendo de um cruzamento pro Verratti ir lá e salvar o time. Mas você vê um Vasco com uma limitação muito grande de jogadas. Digo mais uma vez, o time do Vasco ele é limitado. Ele não é um time que vai dar espetáculo. E eu acho que a torcida do Vasco nunca pede isso. Não pede que o Vasco dê espetáculo, mas ela pede sempre organização. E o Vasco continua sendo um time desorganizado. Só que ele pegou ontem um adversário muito fraco. Então dá a nós a sensação de que o Vasco ele é um time bom, ele é um time que vai mesmo fazer grandes resultados. Pelo time fraco que ele enfrentou, ele deveria ter feito. Ontem foi um resultado péssimo pro Vasco. Com o Lanús lá na Argentina, um empate é um bom resultado, né?
agora o Vasco vai ter que correr atrás de uma vitória lá. Porque se for outro empate, provavelmente é o Lanús que vai se classificar em primeiro e o Vasco em segundo. E aí a gente vai ter que depender de ver de qual time da Sul-Americana, da Libertadores vai cair para enfrentar o Vasco. Os melhores segundos lugares e tal, tem um lance na Sul-Americana. É um Vasco é um time muito desequilibrado, um time que não consegue fazer uma partida sólida em todos os setores, né? E a gente não fala aqui novamente, não é para ele jogar como o Barcelona, não é para ele jogar como o Real Madrid, não é para ele jogar como o Liverpool, não é para ele jogar como o Bayern de Munique, é para jogar apenas organizado. O Carille, infelizmente, ainda não conseguiu demonstrar isso. Torcedor, me diz aí o que você acha. O que o Vasco deveria ter feito, né, contra o Lanús ontem em São Januário. E no mais, vamos aguardar para ver os próximos capítulos dessa novela aí do Vasco com o Carille, ver se realmente ele vai continuar, se não vai, se o Vasco vai buscar o treinador. No mais, curte, compartilhe, se inscreva no canal e até mais.